Oi gente, eu sou o Kazuaki e hoje tá começando o primeiro episódio do meu documentário chamado Behind the Paper, Por Trás do Papel. Basicamente esse projeto é falando sobre o processo criativo das minhas séries e também dos meus filmes. E para começar teremos Love Farm. Bom, Love Farm foi o meu primeiro projeto depois do meu hiatus com Alpha em março de 2022. E como eu tava há um tempo querendo voltar com The Sims, eu tava pensando com qual história eu deveria voltar, já que eu fiquei um longo tempo sem voltar pro The Sims. Foi então que eu escrevi uma série de suspense sobrenatural, porém eu acabei adiando esse projeto porque era muito complexo voltar com algo mais detalhado, sabe? Foi aí que eu pensei na história de Love Farm, que na época parecia ser um projeto simples e divertido pra mim. A história inicialmente teria um teor mais adulto, sabe, com cenas mais explícitas, mas aí eu decidi cortar essa ideia e fazer uma história de amor mais inocente e pura, de um rapaz da fazenda que pensa em sua paixão de infância que nunca mais teve contato. Portanto, que eu acabei descartando duas cenas de Love Farm. Eu vou contar mais ou menos como seria a cena. A cena em si era o Oliver tomando banho, e nisso o banheiro estava silencioso, fazendo com que o Daniel ficasse bem preocupado, já que o Oliver não respondia. Foi então que o Daniel abriu o banheiro e o Oliver ainda estava no banho, e é claro, Daniel ficou envergonhado. Eu sinceramente não acho que tenha sido uma cena tão pesada assim. Era até engraçado pensar nessa cena, mas eu realmente quis fazer com que o Daniel fosse um personagem que não ligasse pelo corpo do Oliver, sabe? E sim pelo coração do Oliver, não se importando tanto assim ao ver o corpo do Oliver. Agora vamos partir para os personagens, né? Acredito que o primeiro personagem que eu fiz foi o Daniel, que é um jovem menino da fazenda Raio de Sol. Não tá me reconhecendo não? Sou eu, lembra? O Daniel. Bom, a personalidade dele não mudou desde o início da história. Eu pensava nele como uma pessoa inocente e apaixonada que ainda não experimentou a vida fora da fazenda, sabe? E é claro, os perigos do mundo exterior. Em questão de aparência, eu achava que ele poderia ter cabelos castanhos e compridos, porém que diferenciar é colocar o Daniel pra ser um garoto ruivo com sardas. Agora partindo pro Oliver, foi uma pessoa que realmente eu mudei em quesito de aparência, sabe? E personalidade também. Espera, você era tão baixo? Eu não te vejo já faz... Antes ele tinha uma aparência de uma pessoa mais jovem, inclusive esse seria o Oliver na versão da primeira história de Love Farm. Mas aí eu acabei decidindo que ele deveria se parecer um pouco mais maduro. A sua personalidade antes era de um garoto bem soberbo e enjoadinho. Ele chegaria na fazenda com o propósito de realmente transformar aquele lugar em um tipo de negócio da cidade grande, já que o seu pai o pressionava bastante em relação ao negócio. Eu transformei o Oliver em um personagem gentil e educado, que estava sofrendo internamente com a perda do seu pai. O Oliver não demonstra tanto seus sentimentos como o Daniel. Ele é bem reservado em quanto a isso, mas não consegue esconder a sua paixão e admiração pela vida do Daniel e, é claro, pela sua inocência. E sim, agora eu vou falar de uma personagem que, sinceramente, eu gosto muito, mesmo com todos os poréns dela e a questão dela ser muito preconceituosa. Mas eu vou falar agora sobre a icônica Velha Figueiredo. Eu não acredito que existiam homossexuais aqui nessa cidade, e logo esses dois... Olha, sendo sincero, eu acho que a Velha Figueireda, ela foi inspirada em uma pessoa que eu conheço, não uma pessoa próxima, mas uma pessoa que eu tive contato assim, e eu pensei muito sobre a personalidade daquela pessoa, e como a personalidade daquela pessoa era tão duvidosa e preconceituosa, então eu quis me inspirar e botar ela em Love Farm. Então eu juntei a questão da personalidade da pessoa e também de características mais da fazenda, sabe? De uma cidade pequena, uma cidade mais fechada em relação a assuntos mais atuais, sabe? No sentido de preconceito. Eu pensei na Vera Figueiredo também, no sentido de ser uma pessoa mais rude e mais depravada, sabe? E é claro, muito irônica. A Vera Figueiredo foi pensada em ser uma velha bem chatinha mesmo, bem enjoada, que você pensa... Nossa, que velha insuportável. E ela se tornou uma personagem icônica aqui pro meu canal. Agora partindo pra Virgínia. Eu te esqueci de falar. Eles estão treinando para um campeonato aí. Eu tava pensando na Virgínia, uma pessoa mais inocente, no sentido de não ter tantas experiências assim, mas com um leve toque de ousadia, sabe? Uma coisa mais sonsa. A Virgínia é a neta da Velha Figueireda, que inclusive não tem nenhum pingo de paciência com a Virgínia. Então acaba que a Virgínia fala muita coisa óbvia que a Velha Figueireda não se aguenta e tá toda hora ali pra responder ela. Agora que a gente já falou dos personagens, eu vou falar agora
sobre a questão ambiental de Love Farm. Como eu tava voltando pro The Sims nessa época e eu realmente não queria fazer algo tão complexo assim, eu decidi transformar Love Farm em uma história simples, questão de visual também, não é algo tão difícil para gravar, então eu decidi fazer de primeira, e é uma história mais sobre o humor em si e o drama, e também, claro, o sentimento que a história carrega. Eu realmente não pensei em transformar Love Farm em algo visual assim, tão bonito, impressionante, como por exemplo eu fiz em Alpha, ou até mesmo em Shadow. Então eu realmente não quis mais trabalhar nessa questão dos detalhes e tal, eu realmente quis focar mais na história, e no humor, e nos personagens mesmo. Love Farm em si se passa na fazenda Raio de Sol, e também se passou em alguns momentos na fazenda da Velha Figueireda, onde não foi mostrado tanto assim, mas tivemos algumas cenas de interação dela com a Virginia. Nós vimos também no primeiro filme a igreja onde a Velha Figueireda frequenta, e que eu sinceramente deveria ter explorado muito mais em questão de cena. Agora vamos falar sobre a trilha sonora de Love Farm. I Wish I Was The Moon foi uma música que me tocou muito na hora que Rodrigo me mostrou. A música é muito linda e tem um significado muito bonito, portanto que eu quis fazer um clipe especial dessa música, que já está disponível aqui no meu canal inclusive, e Rodrigo cantou lindamente essa música e acredito que tenha tocado em muita gente. Voltando para a história, eu realmente quis fazer algo relacionado à culinária. Então era uma ideia que eu já estava aguardando, só que não sabia como utilizar ou em qual história utilizar. E acabou que eu fiz a competição, onde o Daniel e a Belinha e a Velha Figueireda também competiram juntos. E acabou gerando aquela cena toda que, na minha opinião, foi muito engraçado, a parte que a Velha Figueireda sai gritando, desesperada da competição. Não, irmãs, isso é um engano! É por isso que os gastos aumentaram tanto. Não, inúteis! Eu fico pensando como é que seria se Love Farm fosse do jeito que era antes, onde simplesmente o Oliver iria pra fazenda Raio de Sol, e nisso ele é uma pessoa mimada, metida, e o Daniel com aquele mesmo jeito de sempre que a gente já conhece. Acho que o rumo da história seria bem diferente. Esse foi o primeiro episódio do meu documentário chamado Behind the Paper. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Love Farm. E é claro, teremos um vídeo sobre Love Farm 2, onde eu vou contar mais curiosidades ainda sobre esse projeto incrível. E desde já eu quero agradecer muito a todo mundo que está acompanhando esse projeto e aos meus outros projetos também aqui no canal. Foi muito importante pra mim voltar pra esse canal e tá recebendo muito apoio e muito carinho de vocês. E isso só me incentiva mais a criar, escrever as histórias e produzir, mesmo que dê muito trabalho e às vezes não saia do jeito que eu tinha pensado, mas que vocês acabam gostando do mesmo jeito. Obrigado por assistir e não percam o próximo episódio de Behind the Paper, e lembrando que Love Farm 1 e Love Farm 2 também já está disponível aqui no meu canal, e ano que vem vamos ter o final de Love Farm com Love Farm 3. É isso, até a próxima!